Olá a todos, como é que vocês estão? Eu novamente aqui, Helder de Araújo, no seu canal Luz no Fim do Túnel, neste 23 de setembro de 2024, uma segunda-feira aqui na capital paulista, dia de sol, por volta aí de 19 graus em São Paulo. Bom, eu já citei várias vezes aqui uma das fontes preferidas do canal, que é o Daniel Stulin, ex-agente do KGB, um dos homens chaves na implantação do serviço secreto cubano, bem como na época do Chávez na Venezuela, enfim, um autor importante, mundialmente conhecido por sua revelação, talvez foi o pioneiro a mostrar a trama do Clube de Bilderberg. Também escreveu a respeito do Instituto Tavistock e dos controles mentais MK Ultra, enfim, um indivíduo versátil e que teve acesso a documentos assim que muitas pessoas gostariam de ter tido acesso. Enfim, em um dos últimos vídeos aí do Daniel, ele abordou a questão das bombas nucleares. E lá lhe foram feitas várias perguntas. Bom, eu traduzi este texto e adaptei aqui para o nosso canal, o poder das mini bombas nucleares. Então vamos ao tema. Veja, primeiro vamos adquirir alguns conceitos aí, um pouco do jargão do assunto, né? Veja, quiloton, né? Quilo quer dizer 1000, né? 1 quilo são 1000 gramas, e tom aí vem de tonelada. Então 1 quiloton são 1000 toneladas, né? De trinitrotolueno. Trinitrotolueno. Então aí você vê que tem 3 nitros aí, e o eno é também o pessoal fala nitroglicerina, né? TNT. Então, 1 quiloton equivale a 1000 toneladas de TNT, que é o trinitrotolueno. O TNT de ogivas táticas são menores. Então, você sabe, existe a diferença entre as táticas e as estratégicas. As estratégicas é para acabar com tudo, né? E a tática é para que você não precise usar a estratégica. Em Hiroshima foi usada uma carga de 12 quilotons. 12 quilotons. Ou seja, 12 mil toneladas. Uma bomba dessa daí queima 4 hectares de terra, derrete tanque, né? Destrói tudo ao redor dessa área. Veja, eu também já fiz um vídeo aqui no canal sobre o que causaria uma bomba nuclear estratégica numa grande cidade. Eu não me lembro o nome deste vídeo, mas no vídeo eu trato assim dos efeitos imediatos e posteriores a uma bomba nuclear em Munique. Seria interessante rever este vídeo, porque o de hoje seria uma sequência daquele lá, né? Talvez possa fazer uma playlist sobre o tema, né? Bom, então assim, uma bomba de 12 quilotons, como aquela que foi usada em Hiroshima, né? Ela vai destruir tudo num raio de 4 hectares de terra. E em torno dessa região, desse ponto focal aí, você vai ter o problema da radiação. Num ataque desse, é muito melhor você estar ali nos 4 hectares. Você está ali, porque aí você vira nem pó, nem fumaça. Você simplesmente desaparece imediatamente, né? Porque se você estiver próximo dali, no entorno, além do raio, daquele escopo do raio, bem, é uma morte muito mais dolorosa, né? A morte por radiação, né? Veja, também se pode falar aí em mísseis táticos, né? Tipo Iskander, mísseis ar a ar, antimísseis, e também tem minas terrestres nucleares, que é chamado aí pelos americanos de mochila nuclear, né? Eles gostam de usar essa mochila de vez em quando, né? Cargas nucleares, submarinos nucleares, e também tem as tais bombas sujas, né, que são menos conhecidas. O que é isso de bomba suja? Veja, no caso da bomba suja, é um tipo de dispositivo aí que ele faz uma dispersão radiológica. Ele combina um explosivo normal, convencional, por exemplo, dinamite, com material radioativo, né? Então, uma bomba suja não é exatamente uma bomba nuclear, né? Ou ela não tem o poder de uma bomba nuclear. Veja, uma bomba nuclear é literalmente milhões de vezes pior e mais poderosa do que uma bomba suja, né?
Quer dizer que a bomba suja ela combina a bomba convencional com material físsil, nuclear, né? E ela faz assim uma sujeira em termos de radiação, né? A bomba nuclear, então, ela causa aí uma nuvem de radiação, né? Que pode se estender por centenas de quilômetros quadrados. Enquanto que a radiação de uma bomba suja, ela se dispersa aí uns poucos quilômetros aí da explosão, né? Bom, daí que, por exemplo, vamos imaginar a Europa. A Europa é um espaço pequeno, é um continente pequeno, mas é muito povoada, né? Se uma bomba explode em Paris, outra em Londres e outra em Berlim, acabou a Europa, né? Acabou. A Europa acabou. Ela foi deletada da face da Terra. Ela desaparece da face da Terra, né? Claro, dentro daquelas 3 cidades você vai ter uma grande destruição, mas a radiação ela faz o resto. As pessoas acham que isso não acontece, né? Que é um exagero, que ninguém faria isso, né? Claro, eles fazem, por exemplo, lá no Japão, né? Mas poderia acontecer na Europa isso, né? Ou eles prefeririam usar bombas sujas, né? Bom, a bomba suja não é uma arma de destruição em massa, né? Mas é uma arma de pequena destruição, né? E ela serve mais para poluir, né? Com radiação, né? Porque saiu esse negócio de bomba suja aí na CNN, né? E um daqueles jornalistas que pensam que sabem tudo e não entendem nada, né? Ele ficava falando sobre bomba suja, né? Sobre a quantidade de urânio, etc., que tem numa bomba suja. Bom, acontece que não se usa urânio em bomba suja, né? Nem empobrecido, nem enriquecido, porque o urânio não é um material altamente radioativo, né? Ele não é, ele é radioativo, mas ele não é altamente radioativo, né? É necessário numa bomba suja aí um material altamente radioativo, né? Então, as bombas sujas elas são assustadoras porque elas são construídas a partir aí de um outro isótopo que é altamente radioativo, por exemplo, o cobalto ou o césio, né? Veja, falando de bombas nucleares, veja, o elemento, agora vamos então entrar já no assunto da bomba nuclear estratégica, né? O elemento principal de uma bomba nuclear é a massa crítica, ou seja, a massa crítica é justamente o elemento radioativo que vai entrar em reação, em cadeia, né? Sem essa massa crítica, nenhum tipo de explosão nuclear é possível, né? Então, qual é o procedimento, né? Como você vai evitar que o negócio exploda fora de hora, né? Por exemplo, exploda na tua oficina, né? Como evitar uma explosão nuclear prematura? Veja, a massa crítica de material ela é separada em massas subcríticas, né? Que é importante, são massas subcríticas que são mantidas afastadas umas das outras, né? E quando você quer causar uma explosão nuclear, se você quiser causar uma explosão nuclear, né? Tô brincando, né? Essas massas subcríticas são unidas, né? Elas estão separadas como gomos numa bola de futebol e daí elas têm que ser todas comprimidas ao mesmo tempo, né? Então elas estão afastadas e quando você quer causar uma explosão nuclear, essas massas subcríticas são unidas. E daí a detonação vai ocorrer imediatamente. Claro, elas têm que ser unidas de um certo jeito, né? Então daí alguém perguntou, como é que um terrorista poderia fazer uma bomba nuclear se ele quisesse? Talvez uma bomba pequena, né? Em vez de uma bomba grande, porque fazer uma grande é muito mais complicado, né? Bom, aí veja só, tem um problema aí, né? A grande dificuldade é você juntar os dois ou mais fragmentos aí de massas subcríticas, os fragmentos, as partes, né, de urânio, né? As duas massas subcríticas, veja, quando elas se aproximam, né, há uma espécie de um campo de nêutrons que se sobrepõe, né, entre as duas massas. O que que acontece? Vai começar a esquentar, né, quando elas se aproximam uma da outra. Quando elas se aproximam uma da outra, vai começar a esquentar. Você sabe, sempre você tem que separar duas substâncias que são reativas quando estão juntas, né? Então elas têm que estar separadas para você poder controlar o processo, né? Bom, ela vai começar a esquentar. Imagine que você tem um sorvete aqui nessa mão, sabe? Nessa outra mão aqui eu tenho um fogo aqui, um isqueiro forte aqui, né? O que acontece se você juntar? Bom, o sorvete vai derreter, né? Bom, então veja, se você junta duas massas subcríticas, elas aquecem, derretem e evaporam automaticamente. Não tem explosão nenhuma.
Você não pode juntar os dois fragmentos porque eles sempre vão evaporar antes de se tocarem, né? Justamente naquela nuvem de nêutrons ali, eles se evaporam, se volatizam, né? Para unir as duas massas subcríticas de urânio enriquecido, né, para formar a chamada massa supercrítica, você precisa de uma tremenda velocidade. Você precisa jogar os dois gomos lá, um no outro, numa velocidade muito alta, né? Se não for suficientemente rápido, elas vão derreter antes de se tocarem. Veja, essa velocidade é de 2.500 km por segundo. Daí então os dois fragmentos se acoplam antes de que a lenta reação nuclear os evapore, né? Agora, dá para imaginar o que significa a velocidade de 2.500 km por segundo? Quer dizer, em um segundo eu vou praticamente até a Praça da Sé, né? Daqui onde eu estou. Veja, uma arma antitanque de cano longo, veja, para ter uma ideia, uma arma antitanque de cano longo, a mais avançada que os russos estão usando, né, lá na Ucrânia, é um canhão muito longo, muito fino. Ele lança um projétil a uma velocidade em torno de 1,2 km por segundo, ou seja, a metade da velocidade de 2.500 km por segundo, né? Para você conseguir aí 2.500 km por segundo, você tem que usar um canhão curto, né? Um canhão curto. É uma tarefa muito difícil, muito complexa, né? Acoplar as massas subcríticas com esse canhão, né? Se o tal terrorista aí, se ele for muito inteligente, muito bem informado e muito rico, né, talvez ele possa fazer, né? Talvez com pólvora, né? Bom, ele vai precisar de uma combinação muito bem calculada de explosivos lentos e de explosivos rápidos. Ele vai combinar para poder dar esse tiro certeiro para juntar as massas, né? Não, mas com pólvora ele não vai ter uma arma nuclear, evidentemente, né? Bom, talvez ele consiga aí uns 50 quilos de massa crítica de urânio enriquecido, 230 ou 235, né? Veja, um dispositivo nuclear com essas características não seria aí uma mini bomba, né? Seria uma explosão nuclear com 50 quilos, né? Com toda a sua imensa capacidade de destruição, né? Então você tem aí projetos de armas nucleares rudimentares não atinge aí uma alta potência destrutiva. Por exemplo, 10 ou 12 quilotons é suficiente, por exemplo, para devastar uma cidade de um certo porte. Por exemplo, em Hiroshima, né? Os norte-americanos usaram urânio em uma explosão de 12 quilotons. Bom, sabemos o que aconteceu ali, né? Agora, outro ponto. Eu falei de mini bomba nuclear. Veja, é muito menor. Obviamente, é muito difícil fazer uma mini bomba nuclear. Quem pode fazer isso daí? Quem poderia fazer isso daí? Uma bomba grande, veja, ela é planejada para destruir uma vasta área, talvez até mesmo um país inteiro, né? Mas qual seria o sentido de alguém fazer uma mini bomba nuclear, por exemplo, de uma potência menor do que 1 quiloton, ou seja, menos do que 1.000 toneladas de TNT? Bom, acontece que existem essas mini bombas nucleares, né? Refere-se a uma carga nuclear portátil projetada para explodir com diferentes potências, por exemplo, como 0,01 quilotons, que é 10 toneladas de TNT. Só que uma mini, né, de 0,01 quiloton é mais poderosa, quer dizer, uma mini bomba nuclear é mais poderosa do que a maior bomba convencional não nuclear da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né? Bom, dessas mini, existem também as microbombas nucleares. Refere-se a cargas nucleares menores ainda do que 0,01 quilotons ou 10 toneladas de TNT. É importante entender que a própria mecânica do processo deve ser capaz de controlar todo o processo, né? Não é apenas controlar a explosão, mas controlar com a mais absoluta precisão. Você tem que ter a quantidade exata de material físsil, né? Ou então, senão não vai reagir em cadeia, né? Por exemplo, se você usar o urânio, que tem uma reatividade baixa, né? Mas se você usar o plutônio, né? Ele tem uma reatividade muito maior, né? Daí você vai precisar de uma velocidade muito maior se você usar o plutônio, porque ele é muito reativo, né? Você vai precisar, se você for usar uma plutônio, você vai precisar de uma velocidade maior do que 2.500 km por segundo. Você vai precisar juntar duas massas subcríticas de plutônio a 12 km por segundo.
para formar a massa supercrítica, né? Que vai entrar numa reação em cadeia. Senão vai virar vapor de sorvete antes de explodir, vai desaparecer, né? Bom, quais países têm a tecnologia necessária para criar esses tipos de armas? Vamos à pergunta, hein? Bom, a Ucrânia, obviamente, não tem, né? As antigas potências nucleares, né? Os Estados Unidos, a França, a Rússia, Israel, a Índia, esses países têm a tecnologia necessária para criar um dispositivo nuclear, né, de precisão, né, que é capaz de causar uma explosão, né? Digamos que seja um dispositivo mini nuclear, vai, com poder entre 0,3 e 0,1 quiloton, quer dizer, 300 a 100 toneladas de TNT. Veja, eu estava falando aí que uma organização criminosa estaria em posse disso daí. Talvez o PCC. Bom, talvez o grupo do Jorge Soros, né? Talvez as Farc. Bom, um terrorista, com muito dinheiro, ele seria capaz de montar isso daí? Nunca. Ele nunca conseguiria montar isso daí. É preciso um controle absurdo sobre a quantidade de material físsil. É preciso esse material físsil estar enriquecido do jeito certo e no tempo certo. É preciso que o material seja de excepcional qualidade e de uma homogeneidade perfeita. É preciso controlar a reação nuclear em cadeia. É preciso que a velocidade de junção das duas massas seja perfeita em relação à quantidade exata do material em questão. Qualquer mínimo erro, o negócio não vai melar, não vai acontecer nada. Na melhor das hipóteses, né, os caras vão explodir em cima das suas próprias cabeças, né, ou vão ficar radioativos, vão morrer miseravelmente. Né. Se a mídia tentar te convencer de que algum grupo terrorista no Oriente Médio que é contra a repressão imperialista, talvez o Batalhão Azov, o Bandeirose lá na Ucrânia, quer lutar pela liberdade eslava Ucrânia contra a Rússia, bom, e daí esse grupo vai realizar um ataque com uma micro, uma mini, uma média, uma grande bomba nuclear, etc, blá blá blá, é impossível conseguirem fazer isso daí. Suponha que eles tenham plutônio, vai, o que já é praticamente impossível de conseguir, né? Em algum filme os caras conseguem, né? Pô, suponham que eles tenham o canhão com a velocidade certa, né? Suponha que eles controlaram o sistema de implosão e conseguiram a geometria certa, o recipiente certo, né? O material certo para colocar o plutônio 239 devidamente comprimido, homogêneo, para formar a massa subcrítica, tudo calculado aí para que os materiais explosivos convencionais lancem na velocidade certa as duas cargas dos materiais distribuídos aí ao redor do núcleo de plutônio. Veja, o núcleo não é comprimido apenas de duas direções, de fora para dentro, mas ele deve ser comprimido de todas as direções ao mesmo tempo, ou não vai ficar homogêneo. E ainda lembre-se, as cargas de plutônio devem ser posicionadas de tal forma que uma esfera é colocada em torno do plutônio. Imagine como se fosse uma corte de uma bola de futebol e tudo tem que se acoplar ao mesmo tempo do jeito certo, né? Com uma precisão de centésimos de milímetro. O sistema de cargas de implosão deve ser calculado e manipulado com uma precisão que está muito além do milímetro, décimo, centésimo, milésimo de milímetro. Um grupo terrorista tem tudo isso daí? Bom, ele precisa ter físicos com 2, 3, 4 pós-doutorados nessa área específica para calcular. A, a Ucrânia poderia fazer um negócio desse? Veja, apenas uns poucos países têm a tecnologia para fazer armas nucleares à base de plutônio. Veja, e tem o problema da manutenção desse negócio, um negócio ultra secreto e muitíssimo caro. Veja, algumas nações poderiam tentar fazer mini armas nucleares para assustar seus inimigos. Por exemplo, a Índia. É o país mais populoso do mundo, tem 1,4 bilhões de indianos, é uma potência nuclear. A Índia faz com plutônio, né, porque a Índia não tem urânio. E veja, a Índia tem uma grande capacidade financeira, uma capacidade intelectual excepcional, tem físicos absolutamente capazes, engenheiros do mais alto nível, e mesmo assim só conseguiu fabricar uma carga nuclear baseada em plutônio em meados dos anos 70, após décadas de pesquisa concentrada. Então, quando assim, os Estados Unidos disseram que Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa, veja, todo mundo que entende desse assunto aí de bomba nuclear deu risada, gargalhou, né? Veja, você não envia alguém para a Lua usando uma catapulta de borracha e uma nave espacial feita de papel alumínio, não é verdade? Bom, os americanos talvez, né?
Bom, é uma época perigosa, né? Os meios de comunicação de massa enfiam propaganda enganosa, falsa. Há quem venda curso na internet para você fazer uma microbomba nuclear na cozinha da tua casa, né? Você vai criar uma microbomba atômica com urânio, com plutônio. Talvez se você criar com manteiga, né, com massa de tomate. Bom, brincadeira, né? As pessoas em geral não sabem a diferença entre urânio e plutônio. Veja, o plutônio 239. Uma mini bomba nuclear, uma microbomba, uma bomba suja, não é possível fazer, né? Quer dizer, não para as pessoas comuns, né? Nem mesmo para os grupos terroristas não é possível fazer. Quem fez investiu bilhões e bilhões e não revela como é que ele fez, né? Mas agora corre o boato de que a Ucrânia vai explodir uma mini, uma microbomba nuclear na Rússia e vai culpar a própria Rússia e pronto. Começou a guerra nuclear, né? Normal, né? Não, não é normal. Bomba nuclear não é algo normal. Bomba nuclear é um negócio completamente anormal, é completamente fora da curva, é inviável, é completamente absurdo, né? Uma bomba nuclear. Nada sobrevive a essa desgraça diabólica. E daí aparece uma página aí do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos, está na internet, tem lá um contrato para o desenvolvimento de um software chamado AgriShock. Veja, é um software que modela os efeitos das armas nucleares nos sistemas agrícolas globais. Veja, eles pensam nisso, em destruir as grandes plantações, né? Bom, e daí esse software estaria usando supercomputadores do Departamento de Defesa do Pentágono. Veja, é uma página de uma licitação. Estão perto de entregar o contrato para o desenvolvimento deste software. Na verdade, é uma questão que vai cair no vestibular, né? Não é muito estranho que o Colégio do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos esteja propondo essa questão aí no vestibular, como um teste para o vestibular. Não é bom começar acostumando as pessoas, né? É bom acostumar as pessoas como se a bomba nuclear fosse algo normal, natural, né? Não é normal, pessoal, não é natural, não pode ser usado. Não, mas, no entanto, ela aparece ali, né, no vestibular. Né? Bom, alguém perguntou sobre o ataque às Torres Gêmeas. Sim, foi um ataque nuclear. Uma série de microbombas cuidadosamente posicionadas em cadeia. Né? Aí foi uma quantidade mínima, microbombas. Tem uma questão sobre o uso das armas nucleares, né? Bom, deixa eu ver essa questão. Bom, as grandonas foram usadas, sim, em Hiroshima e Nagasaki, só que já usaram várias vezes bombas nucleares. Não foi só lá em Hiroshima e Nagasaki. Microbombas nucleares, armas nucleares de baixo rendimento foram usadas várias vezes. Veja, teve um ataque aos quartéis em Beirute em 1983. O ataque às Torres Khobar, na Arábia Saudita, em 1996. Veja, esse em Beirute e as Torres Khobar, você não vai encontrar na internet que foram nucleares, né? Mas os dois ataques em Buenos Aires, em 92 e 94, com certeza foram ataques nucleares, né? Veja, o ataque da rua Tarata de Miraflores, em Lima, Peru, e que culpou o Sendero Luminoso. O Sendero Luminoso vai obter uma carga nuclear. False flag, né? O que aconteceu em Lima, no Peru, foi obra dos Yankees, evidentemente, né? E aí tiraram o Sendero Luminoso da frente e conseguiram o que queriam, o controle da rota de drogas, né? Estavam unificando os cartéis, né? Por que não falar em microexplosão nuclear no Clube de Bali em 2002, que foi usada aí para culpar o Osama Bin Laden, ainda justificar a busca de armas de destruição em massa, que não existiam, evidentemente, no Iraque. E o estranho ataque à embaixada dos Estados Unidos no Quênia, na Tanzânia, em 1998, onde se acusou de novo a Al-Qaeda, né? Ataque que ocorreu no dia do aniversário do bombardeio de Hiroshima. Coincidência, hein? O ataque contra El Nogal Club, na Colômbia, em 2003. Muito provavelmente utilizaram dispositivos nucleares. Veja, para terminar esse tema, aqui, vamos explicar o que vem a ser o Marco Zero Ground Zero. O Gran Zero seria o ponto inicial da explosão atômica ou nuclear, é um termo militar. O Marco Zero é onde está o centro da explosão, o local de maior poder de destruição possível. Bom, mas voltando aqui, veja, alguém poderia explicar por que na explosão de Nogal em Bogotá, a equipe dos Estados Unidos que foi investigar foi a mesma equipe que estava lá em Tarata, em Lima, no Peru? Alguém poderia explicar que a explosão em Bogotá
foi a explosão de uma mini bomba nuclear à base de plutônio de alta precisão, uma bomba de 0,1 quiloton, 100 toneladas de TNT. Veja, por que eu falei do Ground Zero, né? Os testes indicaram que a explosão lá em Nogal, em Bogotá, causou uma cratera grande, o que indica que a carga nuclear foi enterrada no solo. Ela estava enterrada no solo. A explosão vai sempre pelo caminho de menor resistência, e a menor resistência que existe é o ar. Então a explosão sempre sobe quando ela está enterrada, se ela partir de dentro do solo. Se a carga nuclear for enterrada no solo, ela vai para cima, cria uma cratera. A força da explosão é tão grande que ela vai para cima com tudo. E ela vai menos para baixo, para o fundo, né? Outros fatores que sabemos da mídia colombiana foi que houve muitas lesões por radiação nas pessoas. Isso, quem produz radiação é bomba nuclear. Todos os equipamentos eletrônicos nas proximidades pifaram, porque a bomba nuclear produz um pulso eletromagnético. São sinais inconfundíveis para um especialista forense nuclear. É uma marca inconfundível, radiação e pulso eletromagnético. Veja, uma explosão nuclear normal, uma explosão normal não nuclear, não produz radiação e não produz pulso eletromagnético. Em Oklahoma City, em 1995, o local do ataque ao edifício federal Murrah, esse ataque recebeu o apelido de Ground Zero. A mesma terminologia foi usada no 11 de setembro, Ground Zero. É importante dizer que se as pessoas souberem que os Estados Unidos é que estão por trás de todos estes ataques e vários outros que só os especialistas, os altos especialistas conhecem, as pessoas vão ficar muito inseguras, né? O chapéu de alumínio vai dar risadinhas de mofo, se você disser isso daí, né? Em Oklahoma City, produziu-se um sinal sísmico de 3,0 na escala Richter. É o número oficial. É impossível conseguir 3,0 na escala Richter usando explosivos baratos. Um caminhão carregado com 2 toneladas de explosivos baratos, né, sequer vai gerar um sinal sísmico. Né? Um sinal sísmico de 3,0, veja, você vai precisar de 29 toneladas de TNT enterrada sob o solo a uma grande profundidade para conseguir um sinal sísmico de 3,0. Porque senão você não vai ter uma leitura sísmica na escala Richter. Né? Se ela não estiver enterrada bem fundo, não vai gerar uma onda sísmica no solo. A escala Richter mede a onda sísmica no solo, no fundo da Terra, não mede na atmosfera. Né? Por isso se pode dizer que foi uma mini bomba nuclear padrão, né, para explodir. Cerca de 1 quiloton, só que não foi enterrada fundo o suficiente. Foi colocado em um cano de esgoto, né, em Oklahoma. Consequentemente, a explosão transmitiu para a Terra aí uns 30% da sua energia, que era de 1 quiloton. Produziu o sinal sísmico 3,0 na escala Richter. São dados oficiais. O resto da energia criou uma cratera, né, e também comunicou uma enorme energia ao edifício-alvo, ali no ponto zero, e seus arredores. Causou um dano atômico radioativo. É preciso analisar a explicação oficial aí e compará-la com a informação dos analistas independentes, o que eles disseram. Né? Finalmente, se alguém aí da máfia satânica globalista, né, precisa de uma guerra nuclear, porque existem, segundo eles pregam, excesso de seres humanos, né? Veja, eles querem os recursos todos para eles, né? Eles se julgam eternos, né? Tecnocráticos e transhumanos e tal. Bom, eles vão procurar qualquer desculpa tosca para realizar uma guerra termonuclear. Por exemplo, eles vão dizer que os russos usaram uma bomba nuclear qualquer, né? Bom, no caso de Oklahoma, os danos se espalharam para nada menos do que 324 edifícios em um raio de 16 blocos. Bom, então seria, segundo a porca mídia, causada por 2 toneladas de fertilizantes que explodiram no caminhão? Então, é muito estranho tudo isso. Bom, vamos então ficando por aqui. Hoje foi um vídeo dedicado aí ao tema mais técnico, ao tema da microbomba nuclear, né? Não tente fazer isso na cozinha da sua casa, né? Nem mesmo no laboratório da escola, nem mesmo na USP, né? Isso aí só pode ser feito com apoio do governo, né? Uma alta cúpula militar envolvida com a nata da ciência física, matemática, química e da engenharia. Enfim, é difícil de fazer.
Não é difícil, é quase impossível de fazer. Só 6, 7 países conseguiram fazer. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Nosso vídeo de hoje aqui é mídia alternativa, mídia independente, canal de livre expressão e livre comunicação. Agradeço aí a sua atenção. Verifique se você está seguindo o canal. Esses avisos têm que ser dados no final, né? Porque também o canal tem que continuar, tem que ir para frente, né? E quem faz o canal continuar são vocês, né? Somos nós, né? Por isso que eu disse como é que nós estamos, né? Quando eu começo o vídeo, né? Como é que nós estamos, né, pessoal? Bom, é isso daí. Hoje eu não vou falar da política de São Paulo. Vamos seguindo aqui com os nossos temas. Se você puder dar um like no nosso vídeo aqui, divulgue aí com seus amigos nas suas redes, traga um seguidor para o canal, né? Faz um comentário também, os comentários estão excelentes. Se você quiser ajudar o canal, é fácil, o canal pode estar monetizado ou não, mas é possível você também fazer um Pix, se você quiser nos ajudar. Vamos continuar produzindo os nossos conteúdos aqui e trazendo o que de melhor se pode encontrar em termos de informação. A nossa meta, não custa reiterar, é o conhecimento, é divulgar o conhecimento. Pessoal, muito obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.